Achei-a admirável no palco. Mas é justamente isso que me atormenta. Sua expressão, ao pronunciar estas palavras, era tal, entre perplexo e descontente, que Stella não pôde deixar de sorrir. Lia no pensamento de Ricardo como num livro aberto, e achava deliciosa essa leitura. Sossegue, disse ela. A noite em que me ouviu foi a última desta temporada. E, para o ano, quando recomeçar a cantar em público, já não estará em Paris. Não saio de Paris enquanto a senhorita aqui estiver. Disse isso sem refletir, rapidamente, loucamente, como um homem embriagado. Stella fingiu não ter ouvido. Parece-me que não gosta de música, disse ela. No entanto, se quiser, vou cantar-lhe uma área de Lacmé. Não. Hoje não. É preciso que eu tenha um pretexto para voltar amanhã. E saiu, tonteado e assustado pela ousadia das suas próprias palavras e por sentir a força irresistível que o impelia. Por volta da meia-noite, pela segunda vez, Ricardo teve uma visão. Uma névoa fosforescente elevou-se devagar do solo, condensando-se mais e mais, foi tomando a forma de um ser humano. Desta vez, porém, não era Luísa, mas sim, um homem de fisionomia risonha, que o olhava com expressão bondosa e irônica ao mesmo tempo. Coisa singular. Ricardo não sentiu susto nem abalo algum. Rembrandt, murmurou ele. O fantasma tinha tal aparência de vida e aproximara-se tanto que Ricardo, erguendo-se um pouco, estendeu os braços para tocá-lo. Porém, apenas fez esse movimento, a visão desapareceu e o quarto ficou às escuras. Decididamente, disse Ricardo em voz alta, estou endoidecendo. Paciência. Abandono-me à minha loucura. Como torrente que, depois da tempestade violenta, se precipita das montanhas arrastando nos seus turbilhões troncos de árvores, rochedos, destroços que arranca ao solo devastado, assim o amor arrebatava, vertiginosamente, para misteriosos destinos, o pensamento e a vontade de Ricardo. Quando chegou à casa de Stella no dia seguinte, disse-lhe, vi Rembrandt esta noite. E contou-lhe a sua visão. A narrativa impressionou-a muito. Não acreditava nas fábulas espalhadas pelos espíritas, porém, depois de tantos acontecimentos extraordinários e inexplicáveis que pareciam encadear-se, via-se obrigada a confessar a si própria que, entre ela e Rembrandt existia uma afinidade misteriosa. Mauricel lhe dissera que os médiuns têm um guia, um protetor que preside aos seus destinos. Certamente o seu guia era Rembrandt, esse mestre tão admirado, de quem ela compreendera tão profundamente o gênio. Seria pois verdade? Rembrandt, o grande Rembrandt, assim tão ligado à sua vida e à de Ricardo. Pois não fora ele quem a protegera contra Farold, e depois contra Morel. E não seria ainda Rembrandt quem agora lhe impunha tiranicamente a imagem de Ricardo. Pensava em Ricardo constantemente e esperava sua visita com ansiedade. Jamais a alma lhe fora agitada por sentimento que, de longe, se assemelhasse ao que presentemente a alvoroçava. Ao pensar em Ricardo, o seu coração pulsava com tanta força, que tinha de levar a mão ao peito para lhe comprimir as pancadas tumultuosas. Fechando os olhos em funda concentração, murmurava, Ricardo. Ricardo. E estas 3 sílabas pareciam-lhe impregnadas de suavidades infinitas. No entanto, naquele dia notou que Ricardo estava distraído. Com efeito, reparara ele num belíssimo diamante que brilhava na mão de Stella, e aquele diamante intrigava-o, impunha-lhe ideias sombrias, martirizava-o. Tem aqui 2 anéis, disse ele pegando na mão de Stella. Conheço o pequenino, era um que sua tia usava sempre, quando trabalhava comigo no ateliê de Faverolles. Mas o outro, tanto mais rico e que me é tão pouco simpático. É um anel que me deram, respondeu Stella corando levemente. Quem já lhe parecia que tinha o direito de pedir contas Stella, das joias que usava. Era absurdo, porém, nenhum nem outro percebia. Foi Matias Farold. Quem é esse Matias Farold? Era o proprietário do novo teatro lírico. Já morreu. Deu-me este anel como recordação de minha estreia no teatro. Ah! Ah! Exclamou sarcasticamente Ricardo. Muito bem, muito bem. Uma onda de sentimentos contraditórios invadiu o espírito de Luísa. A surpresa deliciosa de ver o ciúme intenso de Ricardo, o receio de que esse ciúme, que parecia tão largamente imotivado, degenerasse por fim em desprezo e aversão. Mas, sobretudo, a felicidade imensa de poder dizer um dia a Ricardo, não hoje, certamente,
Mas talvez em breve, que aquele anel de farol nada significava, que farol nunca fora seu amante, e que guardara para ele, Ricardo, toda a pureza de seu coração e de seu corpo. Tais movimentos da alma não se podem descrever. Tudo isto se acendeu e se apagou como um relâmpago. De resto, naquele momento, a conversa foi interrompida pela chegada de Manetta, que fez no ateliê uma entrada barulhenta e suntuosa. Um perfume delicioso, mas que não era o da virtude, exalava-se da sua pessoa elegante e risonha. Apenas Ricardo lhe foi apresentado. Aposto, disse ela, que é um fervoroso admirador de Stella. Sem dúvida, respondeu friamente Ricardo. Desenha maravilhosamente e estão aqui águas fortes em verdade dignas do mestre. Do mestre? Ah! Sim, Rembrandt, a quem chamam também Van Rijn, disse impensadamente Manetta. É o anjo da guarda de Stella. Ouviu? Ouviu dizer que sim? Com efeito, uma pancada bastante forte estremecera o cavalete que se achava colocado no meio do ateliê. Sem esperar resposta, Marieta continuou. Talvez não creia no espiritismo, Sr. Richardson. Stella também não acredita lá muito. Quanto a mim, creio piamente. É muito interessante. Sim. Bem entendo. Interessa-se mais por Stella. Não é verdade que ela possui imenso talento? De pintura não percebo nada, mas a respeito da música. Stella tem uma voz maravilhosa e, se quisesse, seria a primeira cantora de Paris. Ricardo inclinou-se sem responder, beijou a mão de Stella, cumprimentou cerimoniosamente Marieta, e saiu. O diamante de Farolde, o toalete brilhante e os perfumes de Marieta, os triunfos de Luísa no teatro, tudo se lhe tornara odioso. Logo que ficou a sós com Luísa, Marieta disse, meus parabéns. É muito simpático o teu namorado. Mas não é meu namorado, Marieta. É apenas a segunda vez que vem aqui. Sossega, que há de voltar uma terceira e muitas mais. Nunca me engano nestas coisas. De resto, tens toda a razão, não podes ficar eternamente mergulhada na tua solidão. Porém, antes de te prenderes, toma cuidado. Ele tem uma ótima aparência, não há dúvida nenhuma. Mas, nestes casos convém saber primeiro com quem se lida. Segundo previsão de Marieta, Ricardo voltou. Agora o seu pensamento oscilava entre o ciúme e o amor, as duas ferozes divindades que tão admiravelmente se entendem para torturar os homens que já passaram o tempo da mocidade descuidada. Não procurava aprofundar o mistério dos estranhos seres luminosos que lhe haviam surgido junto do leito, porque a sua alma não era metafísica e atribuía à imaginação fértil, a criação das formas, porém tão vivas, que em 2 noites consecutivas o tinham visitado. Acudira-lhe uma ideia genial. Era preciso arrancar Stella do teatro, foco de tentações perigosas e de desmoralização, e, já que ela professava um culto piedoso por Rembrandt, já que Rembrandt era o seu guia, expressão bizarra e que Ricardo achava inepta, era pois necessário prestar um certo culto a esse guia e ir ter com ele ao lugar onde sua alma palpita ainda no mundo dos vivos. A obra de Rembrandt encontra-se em Haia, em Antuérpia, e sobretudo em Amsterdã. Era pois, indispensável, ir a Amsterdã penetrar o pensamento do mestre. Quem não viu a Ronda da Noite e o Retrato dos Síndicos, não é digno dele. Ricardo não era homem para estudar transições habilidosas. Apenas viu Luísa, disse-lhe, venho dizer-lhe adeus. Deveras? E por quê? O meu amor por Rembrandt inspirou meu desejo de conhecê-lo a fundo. Não vi suas melhores obras senão em fotografia ou em cópias criminosas. Resolvi ir a Amsterdã. Stella, surpreendida, calou-se. Durante esse silêncio, Ricardo reparou que ela já não tinha no dedo o detestado diamante, o que o satisfez e inquietou ao mesmo tempo. Não significaria esse fato simplesmente o desejo de abolir um testemunho eloquente das suas antigas relações com Farolde? Era quase uma confissão de culpa. Mas, por outro lado, talvez fosse remorso. Assim, o ciúme e o amor, em vagas sucessivas, perturbam os nossos frágeis raciocínios. Como o amor seria delicioso sem o ciúme. Mas nesse caso, já não seria amor. Sabe de uma coisa? Acrescentou Ricardo depois de uma longa pausa. A senhora Stella seria bem inspirada pelo seu guia, se ele a persuadisse a vir comigo a Amsterdã. Vê-se que Ricardo, como todos os namorados, era bastante covarde. Servia-se de Rembrandt sem crer na sua existência presente. Tomava-o cinicamente como cúmplice. Eu? Ir a Amsterdã consigo? Não vê que é impossível.
exclamou Luísa levantando-se para disfarçar a sua perturbação. Impossível por quê? Por 1000 excelentes razões. Primeiro, não sei holandês. Passemos às outras razões, disse Ricardo sorrindo. Não sou rica e essa viagem é cara. Lá isso. Aqui está uma estampa que valeria 3 vezes o preço da viagem, se um amador a visse. Mas não haverá. Quem sabe? E depois? Enfim, deve entender que não posso viajar sozinha consigo. Que diriam? Diriam que a amo, Stella, murmurou Ricardo em voz muito baixa, e não se enganariam. Stella empalideceu, uma onda deliciosa de felicidade envolveu-a toda. Porém dominou-se. Não falemos mais em tal, Sr. Richardson, disse ela severamente, é inútil. Ricardo ajoelhou-se defronte dela e, agarrando-lhe as mãos com violência, beijou-as apaixonadamente. Stella, com mais medo de si própria que de Ricardo, aproximou-se rapidamente da campainha. Verônica apareceu logo. Até amanhã, Sr. Richardson, se quiser. Espero que venha com mais juízo. Se Stella tivesse seguido o conselho de Marieta e procurado obter informações sobre Ricardo, o resultado seria favorável. Sucessor do pai na sua grande fábrica metalúrgica da Pensilvânia, o conquistara ali uma fortuna considerável. Porém, como esse trabalho não o interessava, vender a fábrica e vivia agora de seus rendimentos, dedicando-se exclusivamente às coisas da arte, que sempre o tinham apaixonado. Casara-se, havia alguns anos, com uma senhora da sociedade elegante de Nova York, uma coquete, que depois se tornou azeda e de tal forma insuportável, que Ricardo resolvera separar-se dela. Fosse por indolência ou por indiferença, não requerera o divórcio. Mas cada um retomara sua fortuna e, como não tinham filhos, não houve complicações. Uma vez separados, nunca mais tinham sabido um do outro, nem procurado saber. Quanto ao seu caráter, as informações teriam sido excelentes e, se Luísa quisesse e pudesse levar as suas investigações até o ponto de averiguar o que se passava presentemente no fundo da alma de Ricardo, descobriria que um amor verdadeiro e impetuoso se apossara dele e o fizera perder por completo o domínio de si mesmo. Mas Luísa não seguira os conselhos do Marieta. Não pensara um instante em obter informações de Ricardo. Uma grande perturbação invadira todo e absorvia totalmente. A morte abrupta de Farold, as intervenções misteriosas de Rembrandt, os legítimos terrores de Morel e, sobretudo, a força irresistível que agora a atirava quase aos braços de Ricardo, constituíam um feixe de fenômenos assustadores que lhe ocupavam constantemente o pensamento e a privavam de toda a tranquilidade. Uma única pessoa, a julgava, seria capaz de decifrar esses enigmas, de auxiliá-la com seus conselhos, e evitar os perigos que temia. Essa pessoa era o Dr. Mauriceau, que Stella considerava de posse da ciência profunda desses mistérios. Não hesitou em ir procurá-lo. Mauriceau habitava uma casa modesta na rua de Fleurus, num velho prédio isolado. Como não exercia medicina senão em raras ocasiões, não tinha sala de recepção, mas sim uma grande biblioteca onde trabalhava. Os livros, os manuscritos e os desenhos amontoavam-se em aparente desordem por todos os cantos. Era ali que ele estudava, em autores antigos e modernos, todas as loucuras e todas as verdades que, desde séculos e séculos se têm acumulado sobre a desventurada metapsíquica. Quando Luísa bateu à porta, a noite descera e ele já tinha a luz acesa. Boa noite, querida Stella, disse tranquilamente, fique sabendo que a esperava. Esperava-me? Exclamou Stella assombrada. Não conhece Madame Baudet? Continuou Mauriceau. É uma sensitiva que cai às vezes em erros graves, mas que outras vezes tem previsões extraordinárias. Esteve aqui ontem e disse-me logo, Stella encontra-se neste momento muito inquieta. Vão trazê-la amanhã. Luísa, muito surpreendida, ia falar, mas ele a interrompeu. Deixemos isso. Não tem importância alguma. O que lhe peço agora é que me diga se posso realmente ser-lhe útil e em que. Seria para mim uma grande satisfação. O Sr. Mauriceau vai provavelmente truçar de mim, e eu próprio me sinto envergonhada de lhe confessar o meu susto. Mas parece-me que à minha volta, o que quer que seja de estranho. Alguém. Que talvez, sim, eu sei. Rembrandt. Não se esqueceu do que a mesa disse em casa de Manetta. Disse avisar-te-ei pela queda. Não entendemos. Pois bem, estas palavras eram um aviso solene. Olhe, uma concha de ônix igual àquela caiu aos pés de Morel, aqui mesmo,
no momento em que ele falava do seu amor, e por pouco não o matou. Aqui estão ainda os destroços, meu Deus, disse Luísa empalidecendo. Não, minha querida Estela, respondeu gravemente Maurice ao pensamento que ela não ousara formular. Nada tem a recear. Pelo contrário. Perto de si anda sempre uma força sobre-humana que a protege. Pode confiar nela. Nunca tais guias deixam de ser benfazejos. Esta força quer conduzi-la, deixe-se conduzir por ela sem receio. Então, perguntou Luísa timidamente, então. É absurdo o que vou dizer, Sr. Maurice, mas perdoe a minha ignorância. Acha que, se alguém me falar de amor e diligenciar fazer-me corresponder a esse sentimento, essa pessoa, por esse motivo ficará ameaçada por um destino fatal, se Estela amar esse homem? Não, 1000 vezes não. A força que a guia, que conduz a sua vida, que a leva a um futuro desconhecido, não quis farol nem murel e afastou-os do seu caminho. Se essa força pretender que Estela ame um homem, que certamente lhe está destinado, ama-lo-á, quer queira, quer não. E esse fato, longe de lhe ser fatal, a ele, torna-la feliz. Para ele como para si, Estela, tudo isso será irresistível. E encantador. Maurice sorriu e Luísa baixou os olhos, envergonhada. Não lhe peço confidências, disse vivamente Maurice, a minha missão é simplesmente tranquilizá-la. E como Luísa não respondesse, ele acrescentou, ninguém compreende o amor. Pensam que é um sensualismo vão, um capricho, uma fantasia. Não. E até nos homens mais frívolos, nas mulheres mais coquetes, o amor é inspirado pelos semideuses que presidem as nossas agitações. Não é o acaso que nos faz encontrar aquela ou aquele que nos está reservado para fins superiores, misteriosos. Somos instrumentos dessas divindades oniscientes que de nós se servem como entendem. Um aperto de mão. 2 olhares que se cruzam. Algumas palavras trocadas. E, de súbito, reconhecemo-nos, temos a impressão de tornar a ver-nos depois de longa ausência. Daí a pouco se unem 2 almas e 2 corpos, arrastados um para o outro por força irresistível, nascida desse encontro banal. Então as vidas anteriores que palpitam em nós ficam satisfeitas, pois anseiam por dar nascimento a outras vidas, e foram elas que determinaram essa união. Sim, bem sei, tudo isto é ainda muito obscuro. Mas um dia, pelo menos para si, Estela, far-se-á luz. Por agora, não percamos tempo com estes sonhos tão vagos ainda, e tratemos de saber o que as suas forças protetoras esperam de si. Põe as mãos sobre esta mesa, talvez Rembrandt condescenda em nos dar qualquer esclarecimento. Luísa, muito impressionada, colocou as mãos sobre a mesa. Maurice foi dizendo as letras do alfabeto e só 2 palavras se formaram, Eros. Amsterdã. Depois, mais nada. Coisa sem nexo. Entendo, balbuciou Luísa. Pois eu, não, respondeu Maurice. Mas não faz mal. Estou ainda envolvido numa ganga terrestre espessa, que me impede de ser iniciado. Sou conduzido também, pois cada um de nós tem um guia poderoso e vigilante, mas não conheço o meu guia. Os humanos vulgares que, como eu, não são eleitos, nada percebem e julgam viver a própria vida, ter vontade sua, caprichos, desejos. Engano. São conduzidos por forças inteligentes, inominadas, inúmeras, que lhes inspiram atração ou repulsão. Não podem conhecê-las e julgam-se independentes. Que ilusão! De resto, que importa? Quanto a si, Estela, tem o dom maravilhoso de poder comunicar-se com o ser que a guia. Que privilégio! Calou-se e fechou os olhos, abismando-se numa contemplação interior. Luísa calava-se também, respeitando a meditação de Maurice. Cada qual tem a sua missão, disse este por fim, depois de uma longa pausa. A minha é muito ingrata, a de estudar, procurar é. Ai de mim. Procurar sem grande esperança de encontrar. Enfim, pelo menos posso tranquilizar os que têm medo. No entanto, não conseguiu tranquilizar Morel, observou Estela sorrindo. Pobre rapaz. Esteve muito assustado. E tinha razão, porque se tivesse teimado. Quanto a si, minha encantadora Estela, já que Eros prometeu vir, deixe-se conduzir por ele a Amsterdã. Muito obrigada, disse Luísa corando de novo e cheia de alegria. 1000 vezes obrigada, Sr. Maurice. O amor apossara-se dela e vibrava-lhe tão intensamente em todo o ser, que o mistério do seu estranho destino, vigiado por forças superiores, não a preocupava.
Sabia uma coisa apenas e isso lhe bastava: podia abandonar-se àquele absorvente amor. Sem perigo para Ricardo. Quando, no dia seguinte, Ricardo entrou em casa de Luísa, encontrou-a transformada. Timidez, reserva, rubores, tudo desaparecera. O anel de farol brilhava-lhe no dedo sem que ela tentasse escondê-lo. Audaciosamente vestir o traje com que de costume trabalhava. E como estava encantadora. Seria necessário que Ricardo fosse um santo ou um herói para resistir a tamanha sedução, e ele não era santo nem herói. A que singular fantasia obedecer a Estela. Ignorava-o. Deixava-se conduzir, simplesmente, pelo seu instinto, feliz e sem reflexão. Desejaria ela, por acaso, de repente, que Ricardo a considerasse uma artista de costumes fáceis. Por que motivo deixara de recear que ele a suspeitasse, pelo anel, pela extravagância do traje, pela atitude mudada, de ter sido amante de Farol de Morel, de outros? Procederia assim para inflamar ainda mais a imaginação de Ricardo. Ou para experimentar aquele grande amor e, depois de ter imposto o respeito, desencadear o desejo. A felicidade vitoriosa resplandecia em torno dela como um halo. Estava quase provocante, e seus lindos olhos refletiam-lhe todo o ardor da mocidade. Está admirado da minha transformação? Perguntou ela, sorrindo, a Ricardo. Apenas lhe falou. E não lhe parece um bom prenúncio de nossa viagem a Amsterdã? Ricardo quis dar a melhor de todas as respostas, passando-lhe o braço à cintura, puxou-a-se e tentou beijá-la na boca. Mas Luís o afastou. Não, disse ela, não senhor. Nada de loucuras. Desagradam-me soberanamente e não são dignas nem de si nem de mim. Iremos a Amsterdã, seja, mas como artistas, como camaradas, talvez como amigos. E mais nada. E como ele insistisse, zangou-se, se não tiver juízo, um juízo implacável, não só desisto da viagem, mas chamo Verônica e proíbo de voltar aqui. Ricardo suplicou, debaúde. Não concedeu sequer que ele lhe tocasse na mão. Sente-se ali naquela poltrona enquanto eu continuo este esboço, um casamento cristão no século II. Entretanto, dir-lhe-ei os meus projetos, quase que a minha vontade, e dir-me ao seu. Antes de mais nada, quem paga a minha viagem sou eu. Conto fazer despesas doidas, quero gastar todas as economias que consegui com as representações de Lacmé, e fica proibido de me auxiliar, de me censurar ou de me aprovar. Em segundo lugar, conservaremos a nossa plena liberdade. Em Amsterdã irei a museus, teatros, receberei quem me aprouver. Mas, por seu lado, gozará de igual liberdade. Não faço nenhum empenho em gozar da minha liberdade. Preferiria 1000 vezes a escravatura. Aí está uma palavra a mais, Sr. Richardson. Tenho prazer em viajar com um camarada, mas não com um escravo. Então diga, com um namorado, ainda menos. Bem sei, que na minha idade. Levantara-se. Sentia-se perplexo e infeliz. A idade não vem ao caso, disse Luísa, deixe-se ficar sentado com juízo, e ouça mais isto. Partiremos daqui a 6 dias pelo trem das 8h50 da manhã para Amsterdã. Será segunda-feira, 14 de maio. Peço-lhe que mande comprar o meu bilhete e reservar o meu lugar. Neste envelope está o dinheiro. Será preciso também reservar um quarto para mim no grande hotel. Daqui até lá não quero que venha visitar-me. Encontrar-me-á na segunda-feira, 14 de maio, às 8h50 da manhã, na Gare do Norte e aí me entregará o meu bilhete. Se algum acontecimento inesperado me impedir de partir, avisa-lo-ei no Hotel Maurice, onde se encontra hospedado. Bem vê que tudo está previsto. Mas, que é isso? Não tome esse ar desesperado. Estou desesperado porque não a vejo amanhã. Maior será o seu prazer quando me encontrar na Gare do Norte. Ah! Estela! Se soubesse. Suspirou profundamente e negou-lhe a mão, mas Luísa não lhe deu licença para mais. Ora, naquela mão, justamente, é que se achava o anel de Farol. Não, disse Ricardo, largando-a. Não quero essa. Dê-me a outra. Então lhe tomou a outra mão, a que não tinha anel, e beijou-a longamente, longamente. Basta, disse Luísa retirando-a de súbito. Lembre-se de que somos apenas camaradas. Desgraçadamente. Então se despediu de modo brusco, tal era o seu medo de que Ricardo percebesse, adivinhasse a fraqueza que o invadia, que subia, como a maré vencedora. Ao chegar à casa de Luísa,
Tinha vindo muito enamorado e muito ciumento, mas quando saiu, esse amor e esse ciúme tinham tomado proporções assustadoras. Os dias seguintes, consagrados aos preparativos da viagem foram, para Luísa, febris e encantadores. Quis anunciar sua felicidade a Marieta. Marieta não sentiu sequer vislumbres de inveja, e a conduta amorosa de Luísa, sentimento que, por sua parte, ignorava, divertia-a prodigiosamente. Julgou de sua obrigação dar-lhe algum conselho de prudência, sobretudo, se o amas, não lhe o des a conhecer. E pensa no teu futuro. É de certo boa pessoa e garantir-te a situação que mereces. E não vás imaginar que o seu amor pode ser afetado por esses assuntos, pelo contrário. Quanto mais sacrifícios um amante faz por nós, mais nos ama. Nunca João se mostra mais enamorado do que nas ocasiões em que lhe peço vestidos, joias, automóveis. Deves ter razão, disse Luísa, mas sinto-me absolutamente incapaz de tais raciocínios, de diplomacia e de prudência. És adorável, exclamou Marieta abraçando-a. Mas isto não é um adeus para valer. Apesar da hora ser muito matinal, quero ir a Gana assistir à partida para Citeira. O acaso, seria o acaso, fez com que Luísa, na véspera da partida, encontrasse Mauriceau na Avenida da Ópera, no momento em que saía de uma grande loja de artigos de viagem. Então, disse ele fitando-a com seu olhar profundo, vai deixar Paris? Vou. Por alguns dias. Amsterdã, não é verdade? Luísa não respondeu, o que, em si, era uma resposta. Não se esqueça de ir ver o retrato dos síndicos. É preciso que Eros não a faça esquecer o mestre. E Mauriceau afastou-se rapidamente, deixando Luísa envergonhada. A verdade é que, naquele momento, pouco a preocupava a pintura de Rembrandt. Por vezes sentia as nuvens do ciúme se amontoarem no azul do seu céu luminoso, mas, em breve, essas negras companheiras do amor voavam para longe. Não era ciumenta. Não perguntava a si mesma qual fora o passado amoroso de Ricardo. Tempestuoso, sem dúvida, como o de todos os homens que transpuseram o tempo da mocidade despreocupada. Porém, o pensamento de Luísa não investigava tais assuntos. E, provavelmente, as forças que presidiam aquela união tinham também livrado Ricardo dos ciúmes dos primeiros dias. Já não queria saber se o passado de Luísa fora agitado. De certo, fora. Mas, que importava? O presente mostrava-se tão radioso, que as antigas sombras fugiam. Na Gare do Norte, encontraram, não só Marieta, mas também João, que estava desejoso de conhecer o conquistador de Stella. Ricardo sentia-se tão feliz, que aceitou de bom grado a presença de Marieta e João. Parecia a viagem de núpcias de dois recém-casados. Marieta e João representavam a família. Ricardo reservara todos os lugares da cabine onde ia com Luísa, e assim não tiveram de suportar vizinhanças importunas. Porém, durante a viagem, Luísa conservou-se silenciosa, quase triste, mal correspondendo às atenções de Ricardo. Perdera o coquetismo de alguns dias atrás. Apenas o trem começou a rodar, Ricardo quis pegar-lhe nas mãos, porém, muito grave, Luísa retirou-lhes. Prometeu-me que seríamos dois camaradas. Tem de cumprir sua promessa. Estava tão comovida, que as lágrimas lhe bailavam nos olhos. Mas não eram lágrimas de dor, sentia-se como que embriagada, penetrada toda por uma felicidade profunda. Pelo caminho, Ricardo foi falando de si, dos seus projetos de outrora, dos seus projetos presentes. E as cidades, as povoações, os campos, as estações passavam diante de seus olhos distraídos e radiosos. Enfim, à noite, chegaram a Amsterdã. Ricardo mandara reservar os 2 melhores quartos no grande hotel, quartos contíguos, dando ambos para uma salinha, luxuosamente mobiliada. Obriga-me a fazer despesas doidas, disse Luísa sorrindo. De modo algum. Esta sala é uma dependência do meu quarto e não do seu. No entanto, quando quiser servir-se dela, com muito gosto dá-lhe hospitalidade. Jantaram juntos. Luísa retirou-se cedo, dizendo-se cansada, logo depois, mas ela pareceu-lhe longo tempo. Ricardo subia também para seu quarto. A porta de Luísa estava fechada. Ricardo bateu discretamente e não obteve resposta. Quis abrir, o ferrolho estava corrido. Se ele tivesse feito mais força, quem sabe? Talvez a porta cedesse, mas não se atreveu. Então,
Bastante desanimado, atirou-se vestido para cima da cama, à espera do imprevisto, do inverossímil, sonhando de olhos abertos. A espera foi longa. Por fim, ouviu o ruído do ferrolho correndo, e a porta abriu-se devagarzinho. Estela. Estela, sim, Ricardo, sou eu que agora venho ter contigo. Ricardo ajoelhou-se diante dela, cobriu-lhe as mãos de beijos. E desta vez Estela não o repeliu. Ricardo, vou dizer-te toda a verdade, toda a radiosa e triunfante verdade. Pensaste, e pensas talvez ainda, que tive um amante, vários amantes. Que não reservara para ti toda a inocência de minha alma e de meu corpo. Não é assim, Ricardo, enganas-te. Sem eu saber, esperava-te. Não, não. Nunca pertenci a ninguém e nunca pertencerei senão a ti. Fui protegida por forças quase divinas a fim de poder entregar-me a ti completamente. E tenho confiança no teu amor, e dou-me a ti com alegria, sem receio e sem pudor. Porque te amo, Ricardo, e amei-te desde o primeiro instante em que te vi. Esperava-te. E agora, aqui estou. Decorreu um mês de infinita aventura, quase de delírio. Os dois amantes não tentavam sequer esconder a sua felicidade profunda. De certo, as forças superiores que os protegiam estavam satisfeitas, porque não vieram perturbar com manifestações da sua presença, o sonho delicioso em que os dois se embalavam. Rembrandt desaparecera. Eros dominava como senhor absoluto. No fim do segundo mês, Luiz e Ricardo resolveram voltar para Paris. Naquela época os visitantes estrangeiros invadiam Amsterdã em grupos numerosos, barulhentos e importunos, tornando a cidade insuportável aos dois namorados. Na véspera do dia fixado para a partida, altas horas da noite, Ricardo acordou e admirou-se de não encontrar Luísa ao seu lado. A claridade fantástica da lua iluminava o aposento. E Ricardo viu a porta do quarto abrir-se e Luísa entrar lentamente. Tinha os olhos fechados e, antes de Ricardo lhe dizer uma palavra, falou-lhe ela em tom solene. Ricardo, lembras-te de Mabel? Ricardo estremeceu. Aquela voz e o nome de Mabel evocavam-lhe de repente, na memória, um mundo esquecido. Reconheces-me agora, não é verdade? Sabes que estive contigo no ateliê de Faverol, que atravessamos o Atlântico juntos, a bordo do Touraine. Se voltei à Terra e tomei a forma de Estela, foi para tornar a Marte. As entidades superiores que nos guiam assim o determinaram. Tinha de vir buscar o teu perdão, expiar o meu crime, a minha cólera, a minha desvairada partida que tanto te fez sofrer. Ricardo, lembras-te de Mabel Londinori? Sossega, Luísa, esta Luísa que é agora tua amante que, há um momento dormia a teu lado. Ignora tudo isto e há de ignorá-lo para sempre. Ama-te loucamente porque a sua alma sou eu. Mas sei tudo. Porque tremes, Ricardo. Não foste culpado, apenas um pouco leviano. Mas eu fui culpada. Deixei-te precipitadamente, cega por um ciúme cruel. É isso que tens de me perdoar. Lembras-te de Max? Lembras-te com certeza. Porém, o que não sabes é que Max era um traidor e um covarde. Ah! Está agora longe da terra, espiando os seus erros. Mas foi infame. Vinha visitar-me em Nova York, a casa que me tinha dado. Declarava-me o seu amor, um grande amor, dizia ele. Inspirava-me repulsão e expulsei-o da minha casa. Foi então que me disse, esse Ricardo que tanto amas, lhe é infiel, está noivo de Mabel Londinori e vai com ela esta noite ao teatro. Fiquei louca de dor e de cólera. Max levou-me ao teatro, onde te via ao lado de Mabel, muito chegado a ela. Observava eu todos os teus gestos, todos os teus olhares e, nesse momento, só me inspiravas ódio. No entanto, não eras criminoso, não amavas Mabel, nunca pensaste em me abandonar. Mas eu me achava tão fora de mim, tão enlouquecida de ciúmes, que nessa mesma noite parti de Nova York. Sim, parti, sem te deixar uma carta, uma explicação. E tu então julgaste que eu fugira para me entregar não sei a que miserável aventura. Deixei-te assim, meu pobre Ricardo, e voltei para minha terra, essa França que já então amavas e amas agora ainda mais. Lá em Anduze, onde me refugiei junto dos meus, a doença em breve me privou da força de pensar e de viver. Se te escrevesse, não me responderias, porque me julgavas indigna. E quando aquela minha dor terrestre acabou, quando a minha alma se desprendeu enfim do corpo enfraquecido, o meu único pensamento, o meu único desejo era encontrar um meio de expiar minha culpa,
tornando-te ainda feliz. Tinha de conquistar o perdão de minha mãe, esta já me perdoou, e o teu? Ricardo, agora que sabes a verdade, perdoas-me. Ricardo tremia violentamente. Fazendo um grande esforço, estendeu as mãos para Luísa, tentou abraçá-la. Mas ela se desprendeu com doçura, dizendo: ver-me-ás sob esse aspecto antigo, mais uma vez. Mas então, soltou um profundo suspiro que era quase um gemido. Que pena! As grandes venturas durarem tão pouco na terra. Brevemente saberás e compreenderás. Ricardo, ao inevitável, o inevitável que nos envolve e nos domina. Teve um sorriso enigmático e triste, e, de súbito, a fisionomia transformou-se-lhe e toda a sua atitude mudou. Abriu os olhos e desatou a rir. Estela voltara. Como é isto? Porque estou eu aqui de pé, no meio do quarto. Vais pensar que sou sonâmbula. Serei. Que lugar tão lindo. Mas, que tens tu? Estás tremendo tanto. Vou fechar a janela. Faz frio, não é verdade? Amo-te, Ricardo. Dá-me a tua boca. Deitou-se ao seu lado e adormeceu como uma criança. Ricardo, com o cotovelo apoiado nas almofadas, inclinava-se para ela e olhava com terror e admiração. O vazio das coisas humanas aparecia-lhe em todo o seu majestoso e tremendo esplendor. Pensamento, tempo, espaço, amor, que significação têm afinal estas palavras fatídicas nas quais sepultamos a nossa ignorância? No dia 14 de julho de 1914, à tarde, Luiz e Ricardo chegavam a Paris. Nesse dia, execrável entre todos, nasciam gravíssimos acontecimentos que deviam abalar sinistramente o mundo social. Alguns grandes da terra, alemães, austríacos, húngaros bandidos sem escrúpulos, haviam desencadeado sobre a face do globo a fúria sanguinária da besta humana. No dia 29 de julho de 1914, em toda a França, a mobilização geral foi decretada. Sem hesitar, Ricardo abraçou o partido de sua pátria de adoção, a pátria de sua mãe e de Estela. E, como tinha alma nobre, não quis ser espectador passivo do grande conflito perante o qual era desonroso conservar a neutralidade. Apesar de contar 43 anos, o seu corpo e sua alma eram de um jovem. No dia 30 de julho alistou-se na legião estrangeira. Luísa não tentou dissuadi-lo. De todas as suas provas de amor, essa foi talvez a maior. Aliás, uma grande febre de heroísmo apossara-se de todas as almas. E depois? Ao inevitável. 3 meses decorridos. Tempo frio de novembro. Espalhados sobre uma enorme planície que uma chuva torrencial transformara em charco, os homens da legião estrangeira ocupavam imponentes trincheiras defronte das quais se adivinhava a massa formidável da infantaria alemã, coberta por invisível artilharia. As granadas rasgavam o ar, tornando-se, de instante para instante, mais frequentes. Subitamente, um grande silêncio, e os soldados perceberam que o ataque ia começar. A legião encontrava-se naquele posto avançado e perigoso, a fim de interromper a marcha dos alemães para o mar. Ricardo relia a carta de Luísa. Que te direi, querido, que desfaria estar a teu lado para compartilhar contigo perigos e canseiras. Mas tenho confiança, tornaremos ainda a viver dias felizes como os de Amsterdã. Vou dar-te uma grande notícia. Lembras-te do lindo sonho que nos embalava, de um filho nascido do nosso radioso amor? Essa esperança tornou-se realidade. Já não há dúvida possível. Será um rapaz sem dúvida, e um herói como seu pai. Chamar-se-á Ricardo, não é verdade? E será belo, valente e generoso como tu. E sabes o que lhe desejo também? Que venha um dia a conhecer a doçura de ser amado como seu pai. Bem vês, nestas condições, tenho de me despedir. Manieta assegurou-me que o Dr. Moricel partiu para Guerry e se encontra na mesma região onde estás. Ah! Senhora ir e perigos. Nem a viver, andar assim tão exposta. Mas tenho tanta confiança na tua prudência como na tua coragem. E, depois, estamos bem protegidos, como sabes. Ontem, durante a noite, tive um sonho. Sonho ou visão? Vi Rembrandt. Olhava-me com um sorriso triste. Ouvi a sua voz que diria, brevemente, todos reunidos. Fiquei contente. Todos reunidos significam de certo que a guerra durará pouco e que tu voltarás coberto de glória para junto de tua Luísa e de teu filho. A noite descia rapidamente. Ricardo já mal distinguia as letras daquela querida carta, mas sabia quase de cor.
Pensava nas palavras, brevemente todos reunidos, e sentia-se fortalecido por uma doce esperança. De repente elevou-se no ar um foguete. Era o sinal do ataque. Nenhum soldado hesitou. Para frente, rapazes, gritou o capitão. Desataram a correr. Daí uns instantes estavam frente a frente com os alemães. Uma formidável descarga de fuzilaria e de metralhadoras não conseguiu afrouxar o impulso da legião estrangeira. Para diante, gritou Ricardo. Subitamente pareceu-lhe ver ao seu lado, nas trevas, uma forma branca, vagamente luminosa, e sentiu na fronte o calor de um beijo. Mal teve tempo de murmurar, Luísa. E caiu desamparado. Ela lhe prometera que voltaria uma vez ainda sob o seu primeiro aspecto, e cumprir a sua promessa. Quando Ricardo tornou a si, estava no leito. Porém, notou que a escuridão era profunda. Um penso vendava-lhe os olhos. Mãos trêmulas, bem conhecidas, apertavam as suas. Ricardo, meu amor, sou eu. Não fales, dizia a voz de Stella. Estás salvo. Curar-te-ás. Viverás. Seremos ainda muito felizes. Durante 3 dias Moricel lutou desesperadamente para arrancar Ricardo às garras da morte. Mas o ferimento era grave. Um estilhaço de granada lhe abrira o crânio e rasgara, na sua origem, os 2 nervos ópticos. A inteligência conservava-se intacta. Ricardo escutava Luísa, ainda esperançado. Curar-te-ás, dizia ela. Amo-te. Se pelo menos, murmurava ele, eu pudesse te ver. Tira-me este penso dos olhos. Quero ver-te mais uma vez. No 3º dia, ao entardecer, começou o delírio. Declarou-se uma encefalite aguda. Moricel e Luísa estavam junto dele. Pelo meio da noite, pareceu-lhe ouvir, leve como um sopro apenas, uma voz que dizia, brevemente, todos juntos. Não era uma ilusão porque, no mesmo instante, um sorriso desabrochou nos lábios do moribundo. Ouvira também Logo a seguir, expirou. Sim, estão todos juntos agora porque Luísa morreu também. Sucumbiu a um mal estranho, súbito, cujas causas os médicos não descobriram. Morreu 2 dias depois do nascimento do pequeno Ricardo, um bebê delicioso que Marieta adotou e que adora. Moricel apaixonou-se também por aquela criança que está marcada, diz ele, para altos destinos. A fim de chegar ao advento daquele pequeno ser, é que tão grandes febres, angústias, arrebatamentos e ardores agitaram tanto tempo algumas almas humanas, pois é em benefício da humanidade futura que, entre o tumultuar das guerras e dos amores, dos terrores e das esperanças, vivem os desventurados mortais de hoje, conduzidos nas trevas para destinos desconhecidos, pelas mãos de misteriosos poderes. Fim.